Olá pessoal, bem-vindo à nossa jornada. Hoje vamos falar sobre oração. Pense então numa pessoa sentada em silêncio à beira do rio, depois de uma imagem linda da natureza, os ventos nas árvores, o sol nascendo, a chuva caindo. E olhe para a oração. Vamos falar da oração hoje, talvez de uma forma que você nunca pensou antes. E se a oração for algo importante na qual você entra dentro? Nosso guia será São Patrício, padroeiro da Irlanda, e o capítulo do Belden Lane que vamos estudar é a prática da oração. Inscreva-se e participe no meu canal. São Patrício, no século V, foi um jovem sequestrado e levado como escravo para a Irlanda, onde trabalhou como pastor de ovelhas. Ali, na Irlanda, na solidão das colinas irlandesas, ele desenvolve uma espiritualidade profundamente conectada com a terra. E a sua oração famosa, talvez a mais famosa, seja aquela conhecida como a couraça, ou peitoral. É uma invocação poderosa onde ele se veste com a presença de Deus, que ele vê em tudo ao seu redor e de forma específica em Cristo. A presença de Cristo que ele vê em todas as coisas ao seu redor. E ele ora: eu me levanto hoje através da força do céu, da luz do sol, do brilho da lua, do esplendor do fogo, da velocidade do relâmpago, da rapidez do vento, da profundidade do mar. E o Patrício não via separação entre o sagrado e o mundo natural. A criação é uma teofania, é uma manifestação visível de um Deus transcendental. O Belden Lane, então, nos convida a essa mesma oração encarnada, a oração da trilha, a oração na caminhada, que não precisa ser feita por palavras formais, silenciosas. O próprio ato de subir uma encosta íngreme, com o coração batendo mais forte, os pulmões ardendo, pode ser uma oração de súplica e perseverança. O silêncio de um vale ao amanhecer, quando o sol está se levantando, pode ser uma oração de adoração. O som de um rio pode ser uma oração de purificação que vai levando embora com as águas as nossas preocupações. O Belden Lane sugere que essa paisagem externa, então, reflete e informa aquela paisagem interna do nosso interior, da nossa alma, do nosso psique, que ele chama da topografia do coração. E ele fala o seguinte: às vezes o caminho à frente é uma subida rochosa, difícil, assim como os desafios que enfrentamos na vida. Outras vezes é um campo aberto e florido, como momentos de pura graça. A oração é caminhar dentro, em ambas as paisagens, a interna e a externa, e caminhar com Deus. A prática, então, é usar da natureza, e eu quero convidar você, como teólogo da mata, como eu, a usar a prática da oração como um diálogo com a natureza. Às vezes falamos, às vezes escutamos. O que o silêncio da floresta está tentando me dizer? O que aquela resiliência de uma pequena flor que nasceu numa fenda de rocha, sem água, me ensina sobre esperança? O Belden Lane nos lembra que essa oração é para o corpo todo. A oração no deserto não é desencarnada. Envolve os pés e as pernas, os pulmões e o coração. O corpo inteiro se torna um instrumento de louvor. É uma oração que nos tira da nossa mente e nos coloca de volta no mundo sensorial. É sentir o sol na pele, o vento no rosto, a terra sob os pés e reconhecer tudo isso como uma carícia, um carinho de Deus. Deus fala em uma linguagem de rochas e rios, de luz e de sombras. A oração então se torna o ato de aprender essa gramática sensorial, de se tornar fluente no dialeto da criação. E esse é um convite para nós, brasileiros, teólogos da Mata Atlântica, teólogos do Cerrado, teólogos da Amazônia. Como fazer uma oração sensorial, encarnada, que se conecte com a alma brasileira. Talvez você precise escrever sua própria versão da couraça de São Patrício, daquela oração que ele usa os elementos da fauna e da flora local. E eu, no meu caso aqui, eu me levanto na força da onça pintada, da floresta do norte do Paraná, na visão do gavião,
ou da águia árpia, na exuberância dos ipês floridos, na persistência do mandacaru. Isso me ajuda a ver o sagrado, a presença de Deus na terra vermelha do norte do Paraná, não como uma paisagem irlandesa distante, não como o deserto lá da Síria, mas no meu próprio quintal. É esse tipo de teologia que a gente precisa fazer. Celebrando então a liturgia das estações. O Brasil tem ritmos sazonais, tem temporadas muito distintas, diferente dos Estados Unidos, diferente das orações que os teólogos americanos fazem. Nós precisamos fazer aqui o culto da colheita, na época do milho, do café, não o culto da colheita quando a gente traz gente de outras igrejas para a nossa igreja. Isso não é culto de colheita. Culto da colheita tem que ser feito no meio da terra, na época do milho sendo colhido, do café sendo colhido nas fazendas ao redor. Precisamos fazer a celebração das águas, no início das estações da chuva, especialmente no sertão brasileiro, no interior do Cerrado. Precisamos de uma vigília da florada, quando os ipês vão se transformando e vão transformando e embelezando nossas cidades. A proposta, então, para o teólogo hoje é validar, é aprofundar essa intuição sensorial do cristão brasileiro. Olhar para a nossa terra, sentir os cheiros e dançar com o sagrado ao nosso redor, a caminhada meditativa com os sons dos pássaros, com o ouvir dos eucaliptos, com as vozes das águas das nossas cachoeiras e usar o corpo como um mundo de comunhão com Deus e usar o corpo como um meio de comunhão com Deus e com a criação. Mas não podemos só buscar a beleza e a paz pessoal a olhar para a natureza, para as árvores, para a fauna e para a flora ao nosso redor, porque não devemos, mas é muito comum a gente simplesmente usar essa espiritualidade do deserto, essa espiritualidade que eu estou falando aqui de buscar beleza e paz pessoal e ignorar a dor do mundo. E aí a gente corre então um sério risco de ser um ópio, uma alienação, ser um engano e viver então nas nossas jornadas bonitas, rurais, como eu faço, e subir as montanhas, simplesmente olhar de uma forma desconectada da realidade do mundo. O guia, então, que o Belden Lane escolhe para essa travessia difícil é o arcebispo Desmond Tutu, um homem que olhou para o mal do apartheid na África do Sul sem perder sua fé, sem perder a prática do sofrimento. O Belden Lane, então, argumenta com essa espiritualidade da natureza selvagem, é incompleta se ela não reconhecer que a criação geme e sofre, uma expressão de Paulo lá de Romanos capítulo 8. E na trilha, na caminhada, nós encontramos nossas próprias dores, talvez a exaustão, o frio, as bolhas no pé. A natureza, então, nós percebemos que há um ciclo brutal de vida e morte, animais devorando outros animais, predadores, presas, mas há dolorosamente as cicatrizes profundas deixadas pela ganância humana ao nosso redor. Estamos acabando com as florestas, as geleiras estão desaparecendo, o Ártico desaparecendo, o rio contaminado por mercúrio do garimpo, o mar destruído, poluído por micropartículas de plástico, a encosta desmatada que desliza, soterra casas, o silêncio onde antes havia o canto de pássaros que estão extintos, e nos próximos anos quase 1 milhão de espécies animais e da nossa terra que poderão ser extintos, plantas, insetos, animais que vão desaparecer nas próximas décadas. Ignorar isso e apenas focar no pôr do sol bonito, no ecoturismo do final de semana, sentado naquele chalé, é arrogância, é uma falha moral e espiritual. Inspirado pelo Desmond Tutu, então, e na teologia de reconciliação na África do Sul, o Belden Lane fala dessa prática espiritual que aprende a carregar a dor do mundo, sem ser esmagado por essa dor. É ter um coração partido, mas ao mesmo tempo o coração aberto. O Tutu popularizou o conceito africano do Ubuntu. Você já deve ter ouvido falar do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A minha humanidade está inextricavelmente, a minha humanidade está intrinsecamente ligada à sua.
O Belden Lane, então, expande esse conceito para toda a criação. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. O sofrimento da floresta amazônica é nosso sofrimento. O sofrimento do cerrado é nosso sofrimento. A agonia de um rio morrendo é a nossa agonia. O Belden Lane nos chama a uma contemplação corajosa. Contemplar o mundo como ele realmente é significa ver tanto a sua beleza deslumbrante quanto a sua dor excruciante. A teologia madura, moderna, nos precisa ensinar a segurar essa tensão sem desmoronar. A teologia madura nos ensina a segurar essa tensão sem desmoronar. A prática, então, não é buscar o sofrimento, mas é observá-lo atentamente, não desviar os olhos, mesmo quando o encontramos. O sofrimento ao redor, na nossa cidade, e o sofrimento na nossa terra, na natureza. É permitir que a beleza da natureza nos torne mais sensíveis à sua fragilidade, à sua dor, ao seu sofrimento, e nos impulsione à ação. Uma espiritualidade da natureza selvagem que não nos leva a chorar pelas feridas da terra é apenas uma forma de entretenimento. A maior parte do ecoturismo que as pessoas estão praticando ao redor é mero entretenimento. A verdadeira contemplação nos leva à compaixão e a compaixão nos leva à ação. É encontrar Deus, não apenas o sofrimento, mas muitas vezes através do sofrimento. Como o Desmond Tutu encontrou Deus na luta pelo seu povo, nós podemos também encontrar Deus na resiliência de uma comunidade atingida por uma enchente, ou na teimosia da vida que brota de uma paisagem queimada por homens. Deus não está ausente no sofrimento, o Belden Lane fala. Deus está presente como aquele que sofre conosco, que nos dá força para suportar e coragem para transformar a dor em cura. E eu quero convidar você a pensar teologicamente nisso para o nosso país. Fazer peregrinações e testemunhos em memórias a lugares, a regiões que sofreram. Peregrinações e testemunhos a lugares que são cicatrizes abertas da nossa terra, por exemplo, como Brumadinho ou Mariana. Não como um turista da tragédia, mas para ouvir os sobreviventes. Vá para o Rio Grande do Sul para orar pelas famílias daqueles que perderam pessoas, para aqueles que estão em luto, para entender a profundidade do crime ambiental. Alguns de nós talvez tenham visitado, ajudado um pouco de prática social durante, mas agora é hora de voltar para esses lugares, a ir para aldeias indígenas que foram ameaçadas pelo agronegócio, para ouvir suas histórias, oferecer solidariedade. Ouvir é a prática de ver com os próprios olhos a dor do mundo e lamentar. Construir, então, liturgias de lamento e esperança. Precisamos incluir nas nossas celebrações o espaço por lamento. O culto não é apenas um lugar de festa, de vida boa, de música bonita, de histórias e sorrisos. Há uma liturgia das águas que precisa ser feita para lamentar a morte do Rio Doce. Há também a necessidade de celebrar a esperança da sua recuperação. Há um ato penitencial, ecológico, que precisa nos levar a confessar a nossa cumplicidade como sociedade na destruição do nosso país. O lamento que nos purifique na negação e abrir espaço por uma esperança genuína, não para esse otimismo superficial das mídias sociais, não, mas é buscar um Ubuntu como ferramenta de reconciliação. O Brasil é um país fraturado pela polarização política e a nossa terra, a nossa floresta está envolvida nesse emaranhado de polarização política e perdemos a sensação de que todos nós devemos praticar o Ubuntu de Desmond Tutu como uma ferramenta teológica poderosa, promover locais de diálogo e reconciliação, onde pessoas de espectros políticos diferentes possam se encontrar para olhar para a terra, olhar para a Amazônia, olhar para o Cerrado, olhar para as florestas ao redor, olhar para a terra que está sendo usada simplesmente para produzir comida, para a gente consumir e compartilhar a sua história de dor, de sofrimento. O foco muda de quem está certo, de quem está errado, para como podemos viver juntos nessa terra ferida,
como nossos filhos, netos, bisnetos poderão viver juntos nessa terra que está se aquecendo, nessa terra onde nós estamos enfrentando o aquecimento global. A prática do sofrimento compartilhado, da reflexão teológica compartilhado, talvez seja o primeiro passo para a cura do nosso planeta. Não perca o último vídeo da série do Belden Lane, do livro sobre mochileiros modernos, que ele trata o tema dos monges trapistas e a prática da comunidade, mesmo numa jornada aparentemente solitária como a nossa. Vejo você no próximo vídeo, inscreva-se e participe do meu canal.